Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, para liberar vocês, para vocês sentarem, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Eu não posso deixar de mencionar que é uma honra para mim, um privilégio. Me sinto privilegiado de estar ministrando essa reunião de obreiros. O Senhor tem se agraciado e tem nos dado essa oportunidade de estar com vocês, ministrando nas últimas reuniões. E apesar da honra que eu sinto, nós também temos o peso da responsabilidade, sentimos o peso da responsabilidade, porque eu sei que tantos outros pastores poderiam estar aqui ministrando, compartilhando suas experiências. Por isso a gente se sente honrado, mas ao mesmo tempo muito responsável de estar aqui ministrando essa tarde. Lucas capítulo 9, verso 57 fala assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos numa festividade, estamos no final de semana onde estamos comemorando o Congresso dos Jovens. Começamos ontem aqui com uma vigília, onde pudemos sentir a presença do Senhor. E eu quero te fazer duas perguntas. Eu quero começar fazendo duas perguntas para você. Quantos querem ser cheios da presença do Senhor? Amém. A segunda pergunta é: para quê? Queremos ser cheios da presença do Senhor. Queremos sentir a glória e a graça de Deus. Queremos ser impactados pela manifestação da presença do Espírito Santo. Mas, para quê? Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? Ô glória! Porque é verdade que somos seres emocionais. É verdade que principalmente a gente pentecostal, a gente gosta de sentir o arrepio, a gente gosta de sentir, né, pastor Rodolfo, a presença do Espírito Santo. Mas o que a gente precisa entender é que a graça, a presença do Espírito Santo não pode se resumir apenas a uma sensação. Ela tem uma finalidade. Nós precisamos entender o porquê que o Espírito Santo veio na terra. Por que ele encheu a igreja dos seus dons, da sua presença. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, nessa tarde, ela primeiro é uma mensagem para mim. Primeiro o Espírito Santo ministrou para mim essa palavra. E como ele ministrou para mim,
para o meu coração, eu posso compartilhar ela com vocês. Talvez se eu fosse colocar um tema, o tema dessa mensagem seria 2022. 2022. Nós estamos na última reunião de obreiros desse ano. Daqui a pouco já é dezembro. Daqui a pouco já estamos virando o ano de 2021 para 2022. E o ano de 2021 ele foi um ano bem peculiar. Porque nós terminamos 2020, olha só, terminamos 2020 com uma melhora da pandemia, terminamos 2020 com um ataxamento, um abaixamento das taxas de internação por Covid-19, e quando estávamos terminando, eu lembro, novembro, dezembro de 2020, estávamos comemorando já praticamente o final de uma pandemia, e entramos em 2021 falando, esse ano de 2021 vai ser um ano diferente. Muita gente falava, eu quero riscar 2020 do meu calendário, porque 2021 vai ser o ano. Mas aí quando entramos no ano de 2021, nós tivemos uma segunda onda da pandemia. E essa segunda onda ela veio mais forte. Essa segunda onda ela veio mais grave. E tivemos aí pessoas que perderam o emprego, pessoas que fecharam as portas dos seus comércios, das suas empresas, pessoas que viveram e ainda estão vivendo uma crise financeira, pessoas que perderam entes queridos e amigos por conta da Covid. E agora estamos de fato vivendo um momento em que a pandemia está acabando. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão sendo imunizadas e que estamos terminando o ano de 2021 com uma perspectiva real de que 2022 será um ano diferente. Será um ano de crescimento. Será um ano de retomada. Só que, pelo menos para mim, todo final de ano, início de um novo ano, é um momento de reflexão. É um momento de olhar para trás e aprender, mas olhar para frente e projetar. E a minha pergunta para você, se você ainda não pensou nisso, é: o que você quer para o próximo ano? O que você quer realizar? Ou o que você quer que Deus realize na sua vida em 2022? Nós lemos um texto em que Jesus ele menciona três pessoas que Jesus chamou para o seu ministério. Três discípulos que Jesus chamou para a sua obra. Jesus ele tinha uma casa na cidade de Cafarnaum, aonde ele iniciou seu ministério e ele estabeleceu casa. Cafarnaum era uma cidade marítima, era uma cidade que ficava na beira do mar Mediterrâneo, e a mar Mediterrâneo não, à beira do mar da Galileia, e ali ele inicia o seu ministério. Só que Jesus tinha um ministério de itinerância. Jesus, de vez em quando ele saía, ele andava pelas cidades de Israel, ele ia para Jerusalém, ele passava por Decápolis, ele passava por Samaria,
Ele ia passando as cidades, anunciando o reino de Deus, e ele depois voltava para sua casa, para sua cidade, para Cafarnaum. Então, Jesus era como o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Jesus ele ia pregando, ia de cidade em cidade, depois ele voltava para sua casa. E veja bem, nesse ministério de itinerância de Jesus, de pregação, de cidade em cidade, ele passou por Jericó, onde ele curou o cego. Ele passou por Betânia, onde ele conheceu uma família de 3 irmãos, fez uma amizade. Os 3 irmãos eram quem mesmo, gente? Lázaro, Marta e Maria. Então, ele ia nessas cidades, fazia amigos, pregava o reino de Deus e voltava. E nessas idas, olha só, nessas idas de Jesus, a Bíblia fala que os discípulos, os 12 discípulos iam com ele, seguiam ele. E algumas mulheres, isso está em Lucas, no capítulo 8, algumas mulheres patrocinavam o ministério de Jesus, davam dinheiro para Jesus para que ele pudesse se manter, alimentar a ele, os seus discípulos. E aí Jesus então faz um convite para alguém. Um discípulo fala assim: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. Eu vou com o Senhor, eu vou contigo. Nas cidades que o Senhor passar, onde o Senhor for, eu vou com você, eu vou com o Senhor. E aí Jesus responde para ele assim: as raposas têm os seus covis, suas tocas. As aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E muita gente confunde esse texto, pensando que Jesus não tinha casa. Quando Jesus está falando isso, cita isso, ele está falando do seu ministério de itinerância. Ele está dizendo, ó, a gente vai ter hora que a gente vai dormir no relento, a gente vai dormir embaixo de alguma ponte. As raposas têm os suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você quer ir? O que Jesus estava dizendo é o seguinte: não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não pense que você vai andar junto comigo, que a gente vai para o ministério e as coisas vão acontecer às mil maravilhas. Vão ter dificuldades. O ministério é dificultoso. Você tem certeza que você quer ir? Aí diz que para um outro, Jesus disse: segue-me. Para um outro, vem comigo. E ele disse: ah, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aqui há uma interpretação de que muito provavelmente não é que esse homem, o pai dele estava morto e o cadáver estava dentro de casa e ele precisava sepultar o pai. Não era isso. Mas que muito provavelmente o pai dele ou estava doente ou era idoso, e ele falou assim: Senhor, eu preciso primeiro cuidar aqui do meu pai, deixar ele partir, e depois que ele partir, aí eu vou contigo. Depois que ele partir, que ele morrer, que eu enterrar ele, aí eu vou para o ministério, aí eu vou te seguir no seu ministério de itinerância. Aí Jesus vira para ele e diz assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: a obra é urgente. É urgente. Infelizmente não dá para esperar. Infelizmente não dá para esperar a vida se resolver. Não dá para a gente ficar aguardando que a nossa vida se resolva
que a gente organize algumas coisas para depois se lançar na obra. Então, primeira lição que eu aprendo é que a obra é dificultosa. Tem tribulações. É igual nós estávamos ministrando aqui ontem na vigília. Quando Paulo escreve para os irmãos lá em Roma, os irmãos estavam debaixo de perseguição. A igreja estava sendo perseguida por Nero. Estavam sendo lançados, os cristãos estavam sendo lançados no circo de Nero, sendo mortos. A obra é dificultosa. Não é um mar de rosas. Vai ter problemas. Segunda lição que eu aprendo: a obra é urgente. É urgente. Quantos acreditam que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? De verdade. Você acredita mesmo? Aí eu te pergunto o seguinte, ó. Tenta imaginar Deus olhando para a população do mundo. Tenta imaginar Deus olhando para as pessoas. Bilhões de pessoas caminhando para o inferno. Sem Deus, sem paz e sem salvação. Eu pergunto a você, você acha que Deus tem pressa? Você acha que Deus tem pressa? Se Ele tem pressa, por que a gente não tem pressa? Se Deus tem pressa, por que a gente fica tão tranquilo? Deixe os mortos enterrar seus mortos. A obra é urgente. Ele ainda diz assim: tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse assim para o Senhor: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão da minha casa. Olha só isso aqui. Deixa eu primeiro reunir a família. Senhor, eu sei que o Senhor está saindo para o seu ministério de itinerância. Eu sei que o Senhor está indo para pregar nas cidades. Mas deixa eu primeiro ir lá, reunir os meus parentes, falar com eles que eu estou indo acompanhar o Senhor. Deixa eu primeiro reunir eles. E aí Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você já se lançou? Você já se lançou? Não dá para voltar atrás. Porque se voltar atrás, você não está apto para o reino. Se você voltar atrás, você não está apto para a obra. Eu aprendo que a obra requer renúncia, dificuldade, urgência e renúncia. Olha só, o sucesso de uma igreja em todas as áreas, e agora eu vou começar a pregar, que até aqui foi a introdução. O sucesso de uma igreja em todas as áreas está na salvação de almas. Por que em todas as áreas? Imagina o seguinte: quanto mais pessoas, olha só, quanto mais pessoas aceitando Jesus, mais tem pessoas para trabalhar. Sim ou não? Sim, são mais pessoas para trabalhar. Quanto mais pessoas aceitando Jesus, são mais pessoas contribuindo para o reino. Sim ou não? Sim, são mais pessoas contribuindo. Quanto mais pessoas aceitarem Jesus, são mais líderes que serão formados. Sim ou não? Sim.
líderes que serão formados e que serão enviados, que se tornarão obreiros. Por isso o sucesso de uma igreja em todas as áreas está na salvação de almas, está na salvação de vidas. E quando eu estou falando salvação de almas, eu não estou falando de recebermos pessoas de outros ministérios, que é importante sim,